Olá, bem-vindo ao projeto Gabaritar. E dessa vez vamos trazer um vídeo relacionado à continuação daquele conteúdo que publicamos de toxicologia na última semana, nas últimas semanas, que seria a ecotoxicologia. Seria a parte 2 desse vídeo. Lá naquele vídeo tratamos sobre o conceito de ecotoxicologia e aí, além disso, também tratamos sobre as consequências tanto no meio abiótico quanto no meio biótico das substâncias e na interseção entre os dois, que seria a combinação entre esses dois ambientes, que seria a paisagem e a biosfera. Tudo isso você vai encontrar no card acima, no vídeo 1. Então assista o vídeo 1 antes de vir para este. Então vamos começar. A ecotoxicologia, como a gente viu na primeira aula, ela cuida dos agentes químicos que estão em contato com o ambiente e que podem ser absorvidos e podem ser os indivíduos e as espécies que estão nesse ambiente podem ser contaminadas e expostas a esses agentes. Então, para iniciar o nosso debate, temos que diferenciar e pontuar o que é biodisponibilidade. A biodisponibilidade ela tem um sinônimo. O sinônimo dela é disponibilidade biológica. Mas para uma substância ser biodisponível, ela tem que ter a potencialidade de adentrar no organismo. Ela tem que estar. É a proporção, é uma fração da substância que está disponível para a entrada no organismo vivo. Portanto, se aqui eu representei como uma corrente sanguínea, essa parte em vermelho. E aqui os pontinhos vermelhos são as substâncias. E aqui eu coloquei uma barreira. Essa parte que está perto do organismo e que tem a capacidade e a potencialidade de adentrar na corrente sanguínea é chamada de biodisponibilidade, de disponibilidade biológica da substância. Já essa parte que está longe do organismo e que não tem a capacidade de penetrar por alguma via, seja via dérmica, seja a via oral ou seja via respiratória, ela está limitada por essa barreira, portanto ela não pode adentrar. Então essa parte aqui não é considerada. Portanto, você tem que fazer uma fração entre essa parte no denominador e essas duas partes no numerador. No denominador, na verdade. Então, esse é o conceito que se distingue um pouco do conceito de biodisponibilidade dentro da farmacologia. Da farmacologia, a biodisponibilidade seria a quantidade de substância que está disponível depois do metabolismo de primeira passagem. Portanto, não se aplica à ecotoxicologia esse conceito, mas segue os mesmos princípios praticamente. Mas agora surge uma questão: como essa substância está disposta no ambiente? Em primeiro a gente tem que conhecer os ambientes, não é? Existem os ambientes chamados de litosfera, atmosfera e também hidrosfera. Cada um desses ambientes tem características de fixação e de obtenção dessa substância, desses agentes químicos. Portanto, a litosfera ela está mais relacionada à absorção, já a hidrosfera está mais relacionada à dissolução e a atmosfera pela evaporação, porque precisa de uma volatilidade do composto para ficar biodisponível dentro da atmosfera. Já a litosfera ela tem por princípio a absorção, porque o solo ele é dividido em camadas e essas camadas elas são como a membrana plasmática, ela possui uma porosidade, possui entre cada partícula existem fendas e essas fendas elas podem propiciar a passagem da substância entre cada camada. Aqui tem algumas camadas ali, humus, solo superficial, tanto é que algumas substâncias e alguns átomos conseguem chegar até essa parte mais rebaixada. Então, mas aqui vale um conselho: não confunda absorção com adsorção.
Adsorver é somente fixar, por exemplo, é aderir à superfície. É igual o carvão ativado, ele é capaz de adsorver algumas substâncias orgânicas por relações intermoleculares. Já a absorção é trazer para dentro, portanto, exige a passagem. Então, o conceito que se aplica é a absorção, não difusão também. Difusão está mais relacionado à membrana plasmática. Agora vamos tratar sobre como é feito para você constatar a atividade e a localização e a existência de uma substância dentro desses ambientes, você precisa de fazer ensaios e testes. Mas esses testes eles precisam de ser orquestrados por um biomarcador, por biomarcadores. Biomarcadores são nada mais nada menos que tipos de alterações fisiológicas que dão a entender que a substância passou ali. É tipo um vestígio de que houve o contato ou a exposição do organismo vivo à substância de interesse. E essa alteração fisiológica pode provocar e produzir metabólitos, pode influenciar, você pode fazer com que um organismo sofra uma alteração enzimática, ou seja, você pode superativar uma enzima para que ela produza, para que o organismo se encarregue de produzir outros tipos de substância. E essa substância pode indicar a exposição de um agente químico danoso, de um contaminante ou um poluente ambiental. Aqui também vale diferenciar o conceito de dose interna e dose externa. A derme ela é mais aprofundada, é onde localizam-se os vasos sanguíneos, as partes mais internas. O colágeno ele predomina na derme e não na epiderme. A epiderme seria a parte mais externa, uma camada de proteção. Já a derme ela possui os vasos, os nervos, também possui os folículos capilares, as glândulas sudoríparas. Portanto, a derme é considerada dose interna e não dose externa. A dose externa seria a solubilidade, a quantidade de substância obtida no ar, por exemplo, a quantidade de substância obtida nos corpos hídricos, porque existe muita preocupação em estudar os corpos hídricos, até porque, principalmente em partes que existe atividade econômica relacionada à mineração. E aí seria uma dose externa, porque não está dentro do organismo. Mas agora sobre os ensaios em si, pode ocorrer no âmbito terrestre vários tipos de testes, inclusive o teste de reprodutibilidade, porque dentro do ambiente terrestre o organismo ele interage com vários elementos, ele interage com fatores químicos, biológicos e físicos. Então ele está suscetível a fazer uma alteração no seu nível de reprodução, porque ele pode ocorrer uma alteração hormonal nele e ele assim ficar menos suscetível a ter uma prole. Outra coisa que pode influenciar na zona terrestre seria a predação. A predação pode a teia alimentar ou cadeia alimentar, que indica e ilustra as relações de predação, pode sofrer influência dos agentes tóxicos. Por exemplo, algum tipo de organismo ele pode ter um efeito subletal e esse efeito subletal comprometer o seu comportamento predativo. Por exemplo, tendo algum comprometimento em algum órgão que é essencial para ele fazer o combate com o seu rival, por exemplo, ou até mesmo a migração. A migração pode ser influenciada, pode ser reduzida ou aumentada, ou haver uma mudança de rota que pode ser prejudicial. Mas aí
Agora a gente precisa de fazer um destaque na substância nos interruptores endócrinos. O que seria um interruptor endócrino? A comunicação endócrina, ela está mais relacionada a hormônios, porque os hormônios, eles meio que jogam a substância dentro é, de, é, de espaços internos que possuem que e nesses espaços internos, nessas fendas, pode ocorrer e ocorre a monitorização e o controle de vários aspectos vitais. Por exemplo, você pode os hormônios eles podem estar relacionados com a atividade sexual, com também com o nível de hormônios. Além disso, ele pode estar relacionado com a transcrição, com a atividade enzimática, até porque mas menos com a atividade de replicação do DNA, porque a transcrição ela é uma parte que precede a tradução. Portanto, a transcrição ela é a transformação do RNA, do DNA, para o RNA mensageiro, e aí depois acontece a tradução, e essa tradução pode criar uma proteína, novas proteínas. Proteínas essas que podem resultar em enzima. Por isso que existe quando existe a interrupção de uma atividade de um interruptor endócrino, pode ocorrer a atividade enzimática vai ser regulada por esse tipo de influência. Já a replicação do DNA está mais relacionada com a RNA, com enzimas em si, que seria a DNA polimerase, a helicase, a topoisomerase, e não sobre hormônios em si, ainda que haja influência indireta. Agora, sobre os tipos de ensaios feitos, podem ser divididos com base na especificidade e na sensibilidade em três: o mesocosmo, o microcosmo e o macrocosmo. O microcosmo é um tipo de ensaio mais controlado, porque você faz tudo artificialmente. Tudo aquilo que você vai estudar, você mesmo adquire e você tem controle de cada parte, você tem uma liberdade maior. E esse ensaio, ele é principalmente e tem um poder maior para indicar as concentrações letais de 50% da população e a concentração efetiva de 50% da população. Até porque esses dados eles são obtidos de maneira com um tempo menor e com um custo menor também. E por que usar a concentração ao invés de dose? Porque a concentração é um valor mais fiel. É igual você falar que eu vou administrar 30 gramas de determinada substância. Mas aí você vai administrar em corpos diferentes, com massas distintas. Como é que você vai ter a certeza de que a concentração vai ser igual nos dois corpos? Sendo que você não considerou, você não criou uma razão, uma proporção para para padronizar aquele tipo de quantidade que você quer injetar dentro do organismo. Então você precisa de um índice composto por duas etapas, por uma fração no caso, que seria a concentração. E a concentração letal de 50%, você pega uma população e vê se qual concentração é suficiente para eliminar 50% daquela população. Esses ensaios eles são geralmente feitos em roedores, porque eles têm um nível de reprodução maior e também eles têm uma similaridade mais bem notada, mais bem evidente. Agora o mesocosmo seria um estudo entre que você delimita determinada região ou cria um ambiente artificial, faz um cerco, e esse cerco ele é suficiente para verificar com mais fidelidade quais são as relações ecológicas tidas naquele ambiente. Essas relações ecológicas elas podem apresentar-se de diferentes formas, porque dentro do ambiente o mesocosmo ele pode
indicar esse tipo de estudo do mesocosmo, pode indicar os hábitos dos animais, mas ele tem um fator limitante porque ele não pode ser feito em espécies raras, ou não é, pelo menos não é recomendado que se faça esses testes em espécies raras, porque você vai mexer, fazer um cerco naquele ambiente, pegar um extrato daquele ambiente, uma amostragem daquele ambiente. Portanto, você vai separar o animal do seu ambiente natural, isolando-o e quebrando algumas relações ecológicas necessárias. Portanto, o impacto pode ser grave. Então, esse daí ele é mais raro, ele é mais difícil de ser realizado, mais custoso e ele tem as condições mais fiéis do que o ensaio de microcosmo, porque é mais natural do que artificial. Já o macrocosmo, ele estuda em relação à paisagem e também em relação à biosfera, que seria a conexão entre os dois tipos de grandes grupos, que seriam os meios abióticos e os meios bióticos. O macrocosmo, ele tem por característica a utilização de monitorização de monitores e tecnologias de abrangência maiores, de maior abrangência. Por exemplo, os satélites, você vai conseguir ter a visualização de uma área maior para você conseguir traçar o perfil de uma substância, da exposição da substância dentro do ambiente em sentido macroscópico. O problema é que dessa prática é que não há o controle, é de difícil controle, porque quanto mais região a ser observada, maior a dificuldade para controlar cada região em específico, porque vão criar várias subunidades que vai tornar dificultosa e trabalhosa a, o, o controle daquele tipo de estudo. Portanto, pode ocorrer falhas no sentido de controle inadequado. Mas é o mais natural possível esse tipo de estudo, porque afinal você não isolou praticamente nenhuma região, você só observou de fora. Aqui tem uma questão muito importante sobre a solubilidade. A solubilidade ela está mais relacionada com os fatores de exposição do ambiente da hidrosfera, ou seja, do ambiente aquático, porque as substâncias, principalmente os metais, elas têm capacidade de ser solúveis em água. Essa solubilidade ela pode ser monitorada e deve ser monitorada por entidades, principalmente naquelas zonas onde há muita atividade mineradora, porque a água desse ambiente pode estar repleta de metais. E a solubilidade é o principal aspecto que vai fixar essa substância e esses toxicantes para dentro do corpo hídrico, principalmente quando se tratando. O exemplo mais claro disso é o mercúrio. Alguns peixes eles possuem níveis de mercúrio elevadíssimos, que é muito ruim porque pode ocorrer o fenômeno da biomagnificação e o ser humano ser muito comprometido porque por ele estar em um grau alto da cadeia alimentar. E também pode ocorrer alterações neurológicas, porque existe uma síndrome neurológica decorrente do uso do consumo excessivo de mercúrio. Seria a síndrome de Minamata. Aqui tem a imagem de uma garota que está ingerindo algum tipo, uma solução. E é a mesma lógica obtida dentro do ambiente, porém em uma região, porém extrapolando um pouco os dados, porque aqui é uma tigela. Para você formar uma solução, basta que você tenha um soluto e um solvente. E essa solução pode ser feita entre água entre sólido e líquido, líquido líquido, sólido sólido e sólido gasoso, líquido gasoso, entre outras combinações possíveis. No caso que a gente está estudando,
é somente a solubilidade do sólido junto com o líquido. E as concentrações, uma vez que a substância é solubilizada, ela tem uma concentração que vai ser determinada e vai ser distribuída uniformemente dentro de toda solução. Portanto, se você tirar uma partezinha, um copo d'água, vai ter a mesma concentração de que você tirar uma tigela d'água ou um balde d'água, porque existe a uniformidade e a divisão igualitária das substâncias ao longo daquela solução. E a solução ela pode ser concentrada, ela pode ser saturada ou ela pode ser também insaturada. A solução concentrada ela está quase batendo o coeficiente de solubilidade. Já a saturada ela ou é igual ou é superior à quantidade de solubilidade, ao coeficiente de solubilidade que é possível de solubilizar aquela solução. Ela pode solubilizar determinada quantidade de substância, porém você acrescentou mais do que o necessário ou uma quantidade limite que é igual ao máximo que ela consegue solubilizar. Já a insaturada seria a solução diluída, que seria, ou dissolvida, que seria a solução que é bem fraca, ela está bem diluída porque ela possui a quantidade que você colocou é bem menor do que o coeficiente de partição, do que o limite que ela consegue solubilizar. Então esse foi um breve resumo de soluções para a gente entender que o principal tipo de mecanismo que pode fixar a substância dentro do ambiente de água seria a solução, a solubilidade e a dissolução, porque a absorção não faz muito sentido, muito menos a dissorção, porque trata-se de um solvente. A água é um solvente porque ela possui propriedades de polaridade que a fazem, que tornam ela um potencial solvente, um solvente muito utilizado. Agora terminando aqui sobre o estrogênio. O estrogênio ele também é uma substância, ele é uma substância química que é um hormônio produzido nos óvulos femininos. E esse hormônio ele regula principalmente a atividade de maturação e desenvolvimento da ovulação, ou seja, ele precede a ovulação. Portanto, ele regula fatores relacionados a crescimento de órgãos sexuais secundários, também regula essas questões sexuais. Então ele está menos envolvido a supressão imunológica. Porque o sistema imunológico, porque para você ter uma mulher que tenha um pico de estrogênio e acontece o desencadeamento e a promoção de um fenômeno de ovulação, ou seja, produção de óvulo, quer dizer que aquela mulher ela está prestes a ter uma fixação e o acoplamento do óvulo e posterior, quer dizer, ela está querendo a produção do óvulo tem por finalidade principalmente a fecundação dele e a reprodução. Então, quando acontece o pico de estrogênio e a ovulação acontece, quer dizer que é um fator que antecede a gestação. Então, a mulher ela precisa de estar com seu sistema imunológico bem bom. Portanto, por se tratar de um hormônio que tem características semelhantes a um esteroide, porque ele tem o grupo, ele possui 17 carbonos
e 4 anéis cíclicos, ele precisa de... Ele também está relacionado ao alívio da dor e a produção de corticosteroides. Ele promove também a produção de corticosteroides, que está relacionado, que são anti-inflamatórios, ou seja, se a inflamação é uma reação inflamatória, uma reação que envolve o sistema imunológico de alguma forma, se você possui se acontece a evolução e a melhoria desse sistema anti-inflamatório decorrente do estrogênio, quer dizer que o sistema imunológico não vai ser suprimido, mas sim vai ser melhorado. Porém, de maneira indireta, pode haver sim a supressão do sistema imunológico, porque, afinal, os esteroides de modo geral, eles podem provocar comprometimentos a nível do sistema circulatório, que seriam as tromboembolias. Então ele não é recomendado, ele pode ser contraindicado para pessoas que estão em situação de pós-cirúrgico, em situação logo depois de acontecer, de pessoas que são suscetíveis a tromboembolia, pessoas obesas, entre outras situações que deixam o indivíduo suscetível a esses parâmetros. Basicamente, dentro do cenário da ecotoxicologia, é basicamente isso que eu queria trabalhar no vídeo. O vídeo foi mais curto, até porque esse vídeo é a parte 2 ou seja, a continuação do primeiro vídeo que eu publiquei, que vai estar no card aqui ou aqui. Ou aqui. Portanto, acompanhe lá, não deixe de acompanhar e deixe o like tanto naquele vídeo quanto neste aqui. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários, ou fazendo alguma crítica, ou fazendo algum tipo de... Fique à vontade para dizer o que você... para dizer e compartilhar a sua opinião acerca desse vídeo. Talvez agregar alguma parte nova, adicionar algum conteúdo e retificar alguma informação que eu passei equivocada. Fique à vontade. Deixe o like, e já falei sobre o comentário, e compartilhe para os amigos, porque esse conteúdo é de extrema relevância, principalmente para o cenário da toxicologia e para a realização de provas que tenham esse tópico como fator e como tipo de conteúdo que é cobrado. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.